Prezados amiguitos, Epic Collection do Capitão América, primeira luz da aurora, né? Eu acabei comprando, cara, não tenho dinheiro, tô sem grana, tô sem crédito na praça, numa situação de dificuldades financeiras, né? Mas não resisti, cara, porque infelizmente vou morrer. Não tem aí 70, 80 anos para frente. Infelizmente tenho que me curvar, que me submeter a essa dura realidade, né? E estou broxa, completamente broxa, né? Então resolvi comprar. Falei, pô, tô broxa, vou comprar. Não tem jeito. Aliás, eu tinha um amigo meu, eu já falei dele aqui, né? Eu digo assim, tinha porque a gente já não tem mais tanto contato, mas eu ainda considero ele um querido amigo. Atendia pelo vulgo de Jorginho Capô de Fusca, porque ele teve câncer na próstata e ficou com incontinência urinária. Aí ele colocava um absorvente na cueca para não molhar, né, não molhar a calça, aí ficava aquele volumão, né, aquele capô de Fusca aqui na dianteira. Aí ganhou o vulgo de Jorginho Capô de Fusca. E tudo dele era assim, cara. Às vezes ele, qualquer coisa que acontecia, ele culpava o fato de estar broxa. Falava, tô broxa, porra. Então, justificava tudo para ele, né? Ele legitimava a vida e os eventuais tropeços e faltas com o fato de estar broxa. Mesmo coisa que não tinha nada a ver. Eu lembro que várias vezes eu perguntei, cara, o que é que tem a ver a sua flacidez peniana, a sua disfunção eréctil, por assim dizer, com o fato de você ter brigado e tomado uma bronca do seu chefe porque você não deixou o computador ligado para atualizar o antivírus durante a madrugada, né? E ele sempre tinha uma desculpa. Sempre havia uma correlação, ainda que tênue, ainda que muito leve, entre a sua incapacidade de levantar com a sua eventual falha, seja na vida social, né, na vida cotidiana, seja na vida profissional. Mas, mais uma coisa engraçada, que o Jorginho Capô de Fusca sempre dizia estou broxa, ele não dizia sou broxa, né? Era uma situação que poderia eventualmente mudar. E eu quero crer, eu já não falo com ele há muitos anos, né, a gente já perdeu o contato, mas eu quero crer que essa situação mudou. De alguma forma, de alguma maneira, ainda que mágica e milagrosa, Jorginho deixou de ser Jorginho Capô de Fusca e hoje é conhecido como Jorginho Altaneiro, né? Jorginho Periscópio. Talvez num multiverso aí da Marvel, né? Exista um outro Pato Puto, exista uma outra realidade onde Jorginho Periscópio está com seu, como é que se diz, de posse de todos os seus poderes erécteis, né? Mas isso é outro problema. O lance é o seguinte, cara, eu gosto muito do Capitão América desse período. Isso aqui é dos anos 80, tá? Foi o comecinho, foi com a dupla Roger Stern e John Byrne, né? Mas, como sempre, houve algum problema e eles saíram do título, né? Então eu venho aqui, acho que são 9, para aqui na Lenda Viva. A Lenda Viva, deixa eu ver se dá para pegar aqui direitinho, para a gente não... A Lenda Viva de 81, fevereiro de 81, e esse encadernado vai até fevereiro de 82, então ainda teve mais, vamos dizer, um ano, né? Com outros autores, né? O Bill Mantlo. Bill Mantlo é uma espécie de tapa-buraco da Marvel, né, cara? Sempre que precisava, chamava o Bill Mantlo. Almigron também, DeMatteis, né? O próprio Jim Shooter. Esse aqui é o período de Jim Shooter, tá? Eu sei que o Jim Shooter ele é muita controvérsia, né? Ele parece ser um cara difícil de relacionamento, uma pessoa... Aquele tipo de chefe mais agressivo, mais autoritário, né? Pouco afeito ao diálogo, vamos dizer assim. Mas ele é o meu editor da Marvel, cara. É lógico que eu li a Marvel antes, né,
principalmente do Roy Thomas, né, aquele período anterior. Um pouco do Jim Lee, do Stan Lee também. Mas o período que eu comecei a colecionar mesmo foi aquele período do Guerras Secretas, que vinha tinha os bonequinhos, a Gulliver e tal. Eu já li alguma coisa antes, uma coisa ou outra do Capitão, do Hulk, do Homem-Aranha principalmente. Mas eu me torno assim, colecionador e leitor mesmo, assim, cria um vínculo emocional com esses personagens no período da Guerra Secreta, que era o Jim Shooter, o capitão desse barco, né? Dessa nau chamada Marvel Comics. Então eu tenho muito carinho por esse período todo do Jim Shooter, eu realmente gosto. Aquele novo universo Marvel, o pessoal critica muito, eu acho uma coisa muito charmosa, eu gosto bastante. Né? Todo esse período do Jim Shooter como editor-chefe da Marvel, eu tenho um laço emocional, entendeu? Diferente dos outros períodos. Eu lembro que, indo para a escola, pensava, como é que ia ser meu uniforme? Assim que eu desenvolver os meus poderes mutantes latentes, como será meu uniforme? Né? O que é que eu iria fazer? Vou agora para a escola de manhã, quando eu poderia estar balançando numa teia e protegendo a aprazível cidade de Olinda, onde eu morava. O que seria muito estranho, porque Olinda, não sei hoje, mas na época que eu morava, tinha pouquíssimos prédios para você balançar de prédio em prédio. E era uma coisa que me incomodava, inclusive. Falava, cara, olha só, se eu tivesse aí condições de ter um lançador de teias, eu não ia poder usar aqui, porque não tem prédio. É tudo casa, tudo prédio pequeno, um distante do outro. Como é que o Homem-Aranha ia se balançar? Era uma coisa que me preocupava, que realmente me incomodavam como ser humano nesse período. Então eu tenho uma relação emocional bem legal. Isso aqui é o seguinte, cara, esse período do Capitão América com o John Byrne é muito, muito gostoso. Novamente, o John Byrne aqui, ele está como desenhista, mas ele é co-argumentista, então ele era muito amigo do Roger Stern, acho que ainda são amigos até hoje, estão vivos, né? Então eles, de certa maneira, trocavam ideias, né? É uma coisa que o John Byrne queria ter tido com o Chris Claremont, mas acabou que não rolou, pelo menos não da mesma maneira, de maneira tão fluida, né? Mas rola muito com o Roger Stern. Tanto que eles fazem aquela velha história que é uma coisa meio que cíclica e constante no John Byrne, de tentar dar uma atualizada no personagem. Ele faz isso em todos os personagens que ele mexeu, né? Pelo menos a Marvel. E o próprio Super-Homem. O Super-Homem fez isso também, né? É que quando você lê assim, muita coisa junta do John Byrne, enche um pouco o saco. Mas isso ele fazia de uma maneira mais orgânica, né? Então, assim, ao longo do tempo, ele pegava um determinado personagem, tipo Namor. Ele dava uma repaginada na mitologia do personagem, no histórico do personagem e tal, para meio que atualizar para os tempos mais modernos, né? Porque é um personagem muito antigo. O Namor é o primeiro personagem da Marvel, né? O primeiro de todos. Né? Ele é publicado na revista chamada Marvel Comics, quando não era nem Marvel ainda, era Timely, né? Então ele dá uma atualizada no Namor, ele deu uma atualizada no Capitão, até no Homem-Aranha, que nem precisava. Ele mesmo falou que não precisava, mas ele andou mexendo no passado, né? E aqui eles trazem o Capitão América para um Capitão América do povão, vamos dizer assim, né? Pelo menos as minhas lembranças do Capitão América era o Capitão América como o Vingador. Ou tinha o Capitão América do Jack Kirby e Stan Lee, que era o militar mesmo, né? Lutando contra os nazistas, contra o Caveira Vermelha e o Barão Zemo. Aqui, eles ficaram só 9 edições, então talvez tivesse mais coisas mais interessantes. Mas aqui é um Capitão América mais... é quase um Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha barra Super-Homem. É um Super-Homem sem os poderes quase divinos do Super-Homem e meio duro, meio sem grana, igual o Homem-Aranha. É bem saboroso por causa disso. Você veja que ele está sempre no John Byrne pulando de prédio em prédio, como se fosse um Homem-Aranha. Né? Isso aqui acontece o tempo todo, tá? Ao longo desse encadernado.
E aí eles criam o Capitão América, que já estava na mitologia do Capitão América, ele é um cara que gostava de desenhar, então primeiro eles fazem o Capitão América como um desenhista freelance de publicidade, né? E depois, um tempo depois, o Mark Gruenwald coloca o Capitão América como desenhista da Marvel nas histórias do Capitão América. É bem interessante, né? Olha lá, ele está sempre pulando de prédio em prédio, sacou? Como se fosse um demolidor, talvez um Batman, vamos colocar assim, né? Ele faz questão de, isso aqui que eu falei, ó, ele dá uma, sempre ele gosta de pegar recontar a história de origem, né? E dar uma leve modificada. Mas o traço do John Byrne é lindo, né, cara? Realmente ele faz os personagens muito bonitos. E ele pega uns bandidinhos, rapaz, tão chachelentos, tão de segunda linha, meio esse batroque aqui, cara. Isso aqui o Capitão América não dá pra nem dar um soco, é só tapa na cara. Esse Mr. Hyde eu gosto do Mr. Hyde. Aliás, eu vi uma tirinha no Instagram, que é bem interessante, que era assim, era o desenho clássico do Mr. Hyde, todo mundo que desenha o Mr. Hyde desenha ele assim, né? Aí tá o Mr. Hyde com aquela roupa de formanda de faculdade e um canudo na mão, e assim um balão de pensamento, ele dizendo assim, Dr. Jekyll e Dr. Hyde, assim, orgulhoso, né? Ele finalmente se formou e agora sim, é Dr. Jekyll e Dr. Hyde. E tem também nessa pequena fase um capitão meio melancólico. Isso está posto, né, no Capitão América. Ele é um cara deslocado do seu tempo, né? Então ele era um cara dos anos, sei lá, jovem nos anos 30, final dos anos 30, 40, até os anos 50, né? Quando ele entra em animação suspensa e depois, 20 anos depois, o namoro que, meio que sem querer, o namoro que joga ele era um totem, ele era endeusado pelos esquimós, como se fosse um deus, sei lá, um santo, uma coisa assim. Uma figura divina, né? Mas não sabiam o que ele era, não dava para ver direito pelo gelo, né? Aí o namoro, ele joga essa coisa, ele estava em animação suspensa, ele volta à vida, né? Vamos dizer assim. Só que ele volta à vida 20, 30 anos depois, então ele já está totalmente deslocado, ele é um cara careta, ele é um homem do seu tempo, né? Então essa melancolia do Capitão América, ele é muito bem trabalhado aqui, né? Essa coisa dele, não ter mais as pessoas queridas dele, acho que a mãe já tinha falecido quando ele decide entrar no programa, né, para se tornar o super soldado. Mas seus amigos de infância, toda a vida dele nos anos 30, né, anos 40. Então, os próprios valores sociais eram questionados, né? Tem uma fase muito interessante que é aquela fase do Capitão com o Falcão, né? Que aí é mais anos 70. Eu acho que na época ainda do Stan Lee ainda como editor-chefe. Também é muito legal, porque aí são discussões mais amplas, né? Discussões sociais e o papel da lenda viva, da bandeira americana, né? Como é que se diz? A bandeira americana personificada no Capitão América. Os valores da sociedade americana e tal. Aqui ele trabalha um pouco com isso, mas ele trabalha também, tanto que tem uma história que é o Capitão América está meio que na indecisão se ele vira ou não, se ele se candidata a presidente, capitão para presidente, né? Mas o mais legal aqui é essa tristeza doce, né, que o capitão está carregando. Ele tenta, por exemplo, ele sai da mansão dos Vingadores, isso não é tão assim explícito, pelo menos não nessa fase, mas ele deixa claro que ele está saindo da mansão dos Vingadores para meio que se reconectar consigo mesmo, né? O homem que ele deixou de ser, virou só um símbolo, virou só um herói, e deixa parte da sua identidade secreta como civil, né? Deixou de lado a vida inteira, né? Porque mesmo quando ele era soldado, ele era
soldado, ele é parte do exército americano, né? Aqui não, aqui ele aluga um apartamento, um apartamento pequeno, ele vive do seu trabalho como desenhista, né? Tempos depois, até o mordomo Jarvis fala assim para ele, pô, por que você está fazendo isso? Por que você não vem para morar definitivamente na mansão, né? Ele vai lá para tomar um banho e fazer exercício. Vem, volta para a mansão, conversa com o nosso benemérito, né? Nosso benfeitor, o Tony Stark, que é multibilionário, e ele vai te dar um salário e tal. Mas o próprio capitão não quer isso, ele quer ter essa vida. E aí eles criam um novo par romântico. É nessa fase que surge essa... Eu não lembrava disso. Essa namoradinha dele, que é a Bernie, né? Bernie Rosenthal. Bernadette Rosenthal, acho que é o nome dela. Aí ele é apresentado, né? Olha aí. As mulheres que o John Byrne desenha são sempre bonitinhas, né? Ele é apresentado a ela, tal, e começa um namoro, né? E aí é engraçado que ela é uma jovem, né, com a cabeça dos anos 80. E ele ainda é aquele cara das antigas, né? Que não gosta de rock, gosta de jazz. Bem diferente. Aí, cara, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, sei se eles acabaram brigando, ou... Tem várias versões sobre o que aconteceu para a dupla Roger Stern e John Byrne abandonarem o barco. Mas deixa um pouco a desejar, assim, as outras histórias. Elas são boas, são ok, mas eu queria ver mais coisas com essa dupla. Isso vem, de alguma maneira, a ser suprida alguns anos depois, na Saga dos Vingadores, que a gente está tendo aí a oportunidade de colecionar. Está no 5º volume. Quem tiver interesse, essa é uma das melhores fases dos Vingadores, desenhada pelo John Buscema, pelo grande mestre John Buscema. Tá? Eu acho que está acima do John Byrne, apesar que eu sou apaixonado pelo John Byrne, o John Buscema é maior, né? Mas aí ele explora um pouco. Um pouco porque, claro, aqui o Capitão tá... Isso aqui é de 86, né? Deixa eu só para não falar bobagem. Essa Alpha Flight aqui da Top Alpha é de 83, cara, peraí. Não é possível. Não, 86, tem certeza, 86. Olha lá, Roger Stern também, né? Então, algumas coisas, talvez, que ele imaginou para o Capitão América, ele acabou colocando aqui nas aventuras do Capitão América com o supergrupo, né? Com os Vingadores, né? Nessa fase ele já está, isso aí são, sei lá, isso aqui é de 80, 81, 86, 5 anos, muda tudo, né? Ele já estava mesmo integrado, ó, o Mr. Hyde aqui de novo, já estava bem integrado com os Vingadores, né? Ele não é mais o chefe dos Vingadores, mas ele estava lá o tempo todo, tempo total, né? Morando lá na mansão dos Vingadores. E aqui tem uma coisa que eu acho interessante, que é meio que na contramão, até do que o próprio John Byrne fazia nos X-Men, né? Eu acho que nessa fase ele ainda estava no X-Men, cara. Estava fazendo X-Men e Capitão. Né? O que realmente dá a dimensão de como ele era. Putz, esse cara é o Mike Zeck que está desenhando. Eu sou apaixonado pelo Mike Zeck. Quer ver? É Mike Zeck. Ele desenhou grande parte da Guerras Secretas. Né? Então, mas o que eu estava falando é o seguinte, diferente do que se fazia, do que estava se começando a fazer nos X-Men, né, e no Universo Mutante, que eram histórias longas, sequenciadas e com grandes arcos, né? Aqui não. Aqui são histórias curtinhas, né? As histórias são auto-explicativas. Eu não sei se havia uma diferença grande em termos de vendagem, né, entre o Capitão e o X-Men. Provavelmente, porque o X-Men vendia muito, né? Mas aqui era aquele tipo de gibi que você pega, você vai ler, vai ter o vilão do mês, né? Você vai ler, você vai curtir, você vai gostar. Existe ali uma
uma sensação de continuidade, porque os personagens coadjuvantes que o John Byrne criou, né? Por exemplo, esse bombeiro aqui, ele mora no mesmo prédio que o Capitão mora, é amigo da namorada, né, do Capitão América, a Bernie. O Capitão continua desenhando como desenhista freelance, tudo mais. Então, quer dizer, todo aquele cenário que o Roger Stern criou, ele continua ao longo de todo esse material aqui. Eu queria até ver se tinha... Se vai ter, né, novas Epic Collection, para a gente saber o que aconteceu depois, né? Porque aqui tem muita lacuna, tem histórias que eu li, tem histórias que eu não li, que eu não faço ideia. Talvez nem tenha sido publicado no Velho Brasa, né? Mas, por exemplo, o que eu estava falando, aí tem o vilão lá, o tal do Labareda, né? Que foi dessa edição aqui. Esse vilãozinho aqui, criado para um vilão chachelento qualquer, criado para essa edição e tal, não sei se voltou, acho que não. Já era. Aqui nós temos outro vilão do mês, que é o nosso querido Dr. Octopus, né? E ele vai lá, vai ter esse entreveiro com o vilão e coisa e tal. Depois já era. Não tem uma coisa mais longa, entendeu? Que era o que o Roger Stern e o John Byrne estavam meio que tentando criar, né? Tentando meio que engatar numa saga realmente, numa epopeia mesmo, né? Nesse período não. Nesse período são histórias curtas, interessantes, mas que não se desdobram muito. Aí chega nesse períodozinho aqui, que é bem legalzinho. Aí sim, tem uma coisa um pouco mais sequenciada, né? Que é, por exemplo, a volta desse Nômade. O Nômade teve uma época que o Capitão entrou em crise, né, com a sua própria identidade, deixou de acreditar nos ideais americanos, né, nos valores e dos princípios do país, né, e ele abandona o uniforme e vira o tal do Nômade, por um pouco curto período, né. Aí surge esse cara se fazendo como Nômade, se passando como Nômade. Aqui, ó, tá esse cara que é amigo dele do prédio onde ele mora, e aqui tá o querido Sam Wilson. Eu adoro esse personagem, cara, que é o Falcão. Eu não gosto desse Falcão do cinema, né, que não tem nada a ver com o Falcão. Eu gosto desse Falcão aqui, dos anos 70 e 80, né. Aí sim, você tem uma continuidade, né. Esse homem chamado Nômade, ele vai para outras aventuras. Eu não vou mais para frente, porque não quero dar spoiler, tá? Mas aí voltam vilões do passado, vilões realmente significativos e importantes no Capitão América. Deixa eu ver se eu posso pegar aqui alguma coisa para não estragar a surpresa de absolutamente ninguém, né? Não é essa a intenção. Olha que legal. Mike Zeck mandava bem pra caramba, bicho. Pouco lembrado, inclusive, o Mike Zeck. Já no finalzinho aqui, Capitão América, com o nosso amiguinho Nick Fury. Você vê o Nick Fury do cinema, ficou tão marcado com o Samuel L. Jackson, né? Que, porra, eu que conheço o Nick Fury desde sempre, né, porra, de leitor Marvel, às vezes eu me pego estranhando a cara do Nick Fury. Pô, o Nick Fury tá... Não parece mais o Nick Fury, né? O Nick Fury é o Samuel L. Jackson. Né? Mas aqui ainda era o Nick Fury tradicional das histórias em quadrinho, né? Então é isso, gente. Eu vou te falar, cara, é um belíssimo material, né? Aqui tem uma pequena entrevista do Roger Stern, onde ele fala um pouco disso, e fala inclusive que se arrependeu, né, várias vezes, desde quando ele relembra e tal, e se arrepende de ter. Isso é dos anos 90, tá? Quer dizer, ele largou nos anos 80, 81. Aí ele fala aqui, se eu me arrependi alguma vez de deixar a revista Capitão América, claro que sim. Já tínhamos roteirizado uma grande história em 3 partes, estrelada pelo Caveira Vermelha. Eu tinha ideias bem definidas na minha cabeça para desenvolver o romance entre gerações distintas, Barry Rosenthal e Steve Rogers.
e havia um monte de novos inimigos que estávamos planejando soltar para cima do capitão. Mas nunca é sábio se abrigar sobre o que poderia ter acontecido. Sou muito feliz que eu e John tenhamos tido aquelas 9 edições para fazer nosso melhor pelo personagem. Nos divertimos muito e espero que vocês também se divirtam. Né? Bacana, muito bonitinho, assim, sabe, não ficar uma coisa rançosa, né? Reclamando e lamentando o resto da vida. Vida curta, né? Vida muito curta. Então, e ele teve, de certa maneira, alguns anos depois, a oportunidade de trabalhar com o Capitão nessa saga dos Vingadores, que está bem interessante. Quem tiver a oportunidade, é uma edição bimestral, vale a pena pegar, pelo menos esse período. Como eu falo, cara, agora eu estou curtindo e estou colecionando, entre aspas, o material que eu li quando garoto, né? Posso até não ter lido aquela história, aquela aventura específica e tal, mas é do meu período de garoto, pré-adolescente, adolescente Marvete, né? Quando eu me apaixonei por esses personagens aqui, por todos eles, uns mais, outros menos, claro, mas é uma coisa uma época muito boa. Eu não tenho a menor ideia do que está rolando com o Capitão América hoje, do que rolou depois. Eu sei que teve uma fase aí que eu vi na internet, né, o pessoal falando que ele se aliou à Hydra. É claro que ia ser uma coisa temporária, só para vender gibi e causar impacto, né? Mas que coisa lamentável, não tem nada a ver com, pelo menos não com o meu Capitão América. Eu lembro que o Capitão América tinha os bonequinhos Gulliver, antes de ter aquele bonequinhos Gulliver da Guerra Secreta, tinha os bonequinhos duros, que a Gulliver devia voltar, urgentemente devia voltar. Vendia num saquinho plástico, em cima tinha os da DC Comics e tinha os da Marvel. Eu era Marvete, meu negócio era Marvel. Então, desde garoto, eu comprava mais as coisas da Marvel, né? E tinha os bonequinhos. Só que eles era um bonequinho plástico duro, tinha dois tipos. Nos anos 70, acho que o Brasil tinha mais uma condição financeira um pouco melhor, e os bonequinhos eram pintados à mão, eram coloridos mesmo, era um outro tipo de plástico. Depois dos anos 80, o negócio foi decaindo e a crise foi pegando, a crise econômica, aí ficou só os bonequinhos assim, de qualquer cor. Então tinha Hulk laranja, tinha Hulk verde, tinha Hulk azul. Era um plástico duro assim com os bonequinhos. Esses são os bonequinhos que eu mais peguei. Eu peguei os coloridos também, mas eram mais caros e eu não cheguei a ter em grande quantidade. Porque você não colecionava, você comprava um saco disso aí, jogava na sua casa para brincar, daqui a pouco você perdia, levava na escola, perdia, não sei o quê. Aí comprava mais um saquinho daquele, não era caríssimo, né? Porra, cara, esses caras fazendo barulho a essa hora da noite são 10h30, cara. Mas o que eu tava falando, os bonequinhos eram em poses, né? E a pose do Capitão América, do bonequinho do Capitão América, era ele levantando o escudo, como essa pose clássica do Avengers Assemble, né? Vingadores reunir. Ele estava sempre com o escudo na mão. E na minha cabeça de criança, eu queria que o escudo saísse, para ele poder atirar, eu poder com o bonequinho jogar o escudo dele em vilões, né? Aí eu lembro que eu pedia para minha avó tirar o escudo do Capitão. Avó, corta aí esse escudo do Capitão. Aí ela cortava um ou outro e não ficava nunca bom, né, cara? Aí eu ia lá reclamar com a pobre da minha avó. Porra, avó, não ficou bom isso aí, o braço dele tá todo magro aí, você tirou demais. É só para tirar o escudo, dá para tirar um pedaço do braço. Coitada da minha avó, tentando lá com a serrinha de pão, né? Tirar o escudo do Capitão do braço dele. Bons velhos tempos. Abraços.